Meu nome é Eduardo Henrique Salles, tenho 58 anos e fui perito criminal da Polícia Científica do Estado de São Paulo por 31 anos. Somei mais de 3.400 cenas de crime, entre homicídios, acidentes de trânsito, suicídios, incêndios e tudo aquilo que você consegue imaginar quando pensa no lado mais feio da nossa espécie. Eu costumava dizer, meio amargo, que depois de certo ponto, nada mais surpreende. Eu acreditava nisso de verdade, sabe? Achava que tinha visto tudo que um ser humano consegue fazer com o outro. Acreditei durante décadas inteiras, até a noite de 17 de agosto de 2014 em Vila Matilde, zona leste de São Paulo, Brasil. Foi aquele caso que me fez pedir transferência para o interior. Pouco tempo depois, aceitei uma aposentadoria que eu vinha adiando há anos, sempre dizendo que ia trabalhar mais um pouco, só até fechar aquele último laudo, só até terminar aquela última perícia. Sempre tinha um motivo para ficar. Mas depois daquela noite, eu não conseguia mais entrar numa sala de necropsia sem sentir que o chão estava torto. Estou gravando esse relato agora sozinho no meu escritório em Botucatu, com a porta trancada e a janela da rua fechada mesmo com o calor de novembro batendo lá fora. São quase 11 anos depois dos fatos. A terapeuta insistiu que eu precisava organizar a memória do trauma. Foram as palavras dela. Disse que colocar tudo em ordem, do começo ao fim, com datas e nomes, poderia me ajudar a dormir melhor. Eu tenho quase certeza de que se alguém ouvir isso, vai achar que eu finalmente enlouqueci. Talvez eu tenha mesmo. Talvez a loucura seja a única resposta honesta para o que aconteceu. De qualquer forma, esta gravação não é oficial. Não consta em laudo nenhum. Não vai aparecer em nenhum arquivo da Secretaria de Segurança Pública. É só o que realmente aconteceu naquela noite, sem filtro, sem a linguagem técnica que a gente usa para esconder o medo atrás de termos médicos e códigos de ocorrência. Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Você já sentiu, em hospital, estrada vazia ou velório, que o ambiente estava errado? Não é aquela sensação de nervosismo normal, não é ansiedade, é outra coisa. Um silêncio pesado demais, como se o ar estivesse mais denso. Uma luz fria que não combina com o lugar. Um cheiro que não faz sentido estar ali, tipo mofo em lugar limpo ou terra molhada dentro de prédio. Se já viveu algo assim, me conta aí embaixo, nos comentários, porque o que eu vou relatar é para gente grande. Gente que já viu coisa demais e mesmo assim ainda sente que não sabe de nada. Se quiser acompanhar outros relatos como esse, se inscreve. O que eu vi não apareceu em jornal nenhum, não virou manchete, não teve investigação especial da televisão, mas destruiu a minha carreira e mudou a forma como eu olho para o mundo. Naquela noite, dia 17 de agosto de 2014, era segunda-feira. Eu estava no plantão noturno da Central de Perícias da Zona Leste, escala 12:36, que a gente faz há tantos anos que o corpo já nem reclama mais. Café requentado na caneca, com o brasão da Polícia Civil meio apagado de tanto lavar. Rádio da viatura chiando no canto da sala, aquele barulho constante que vira ruído de fundo e você só percebe quando para. O celular institucional vibrava sem parar com ocorrências menores. Briga de bar na Penha, acidente sem vítima fatal na Radial, furto de fios de cobre em obra abandonada. Chuva fraca caindo desde o fim da tarde. Não era temporal. Era aquela garoa paulistana que molha aos poucos e deixa tudo com cheiro de asfalto úmido misturado a óleo diesel. Frio úmido entrando pelas frestas da janela. Trânsito ainda carregado na Radial Leste, mesmo sendo quase 11 da noite. Gente voltando tarde de trampo, ônibus cheio, farol piscando reflexo amarelo no chão molhado. Rotina. Nada fora da rotina. Eu tinha acabado de terminar um laudo de atropelamento na Penha. Homem de 62 anos atravessando fora da faixa, motorista de caminhão, não conseguiu frear a tempo. Caso simples,
culpa compartilhada, sem dolo. Estava fechando o notebook, salvando os arquivos, pensando em pegar mais um café antes de ir para casa, quando a central chamou no rádio. Ocorrência de homicídio em possível roubo de veículo. Rua residencial tranquila, casas geminadas, perto de uma praça de bairro. Endereço: Rua Dona Amália, Vila Matilde, número 438. Vítima do sexo masculino, idade aproximada entre 40 e 50 anos. Viatura da PM já no local isolando a área. Até aí, tudo dentro do padrão. A gente atende esse tipo de chamado quase toda semana. São Paulo é grande, a violência é democrática, não escolhe bairro. Mas então veio a última frase do operador. E foi essa frase que mudou tudo. A vítima está caída no asfalto, mas a viatura da PM relata a ausência total de sangue no local, apesar das roupas rasgadas e da suspeita de perfuração. Eu peguei o bloco de anotações, anotei o endereço, confirmei pelo rádio que estava a caminho. Desliguei o notebook, vesti o colete refletivo, peguei a maleta de perícia e a câmera. A técnica de plantão, Carla, já estava esperando na viatura com o motor ligado. A gente trocou aquele olhar de quem já fez isso 1000 vezes e sabe exatamente o que vem pela frente. Ou, pelo menos, achávamos que sabíamos. Durante o trajeto, uns 15 minutos de Aricanduva até Vila Matilde, eu fiquei remoendo aquela informação. Ausência total de sangue. Roupas rasgadas. Suspeita de perfuração. As três coisas juntas não faziam sentido. Perfuração significa ruptura de tecido. Ruptura de tecido significa vaso sanguíneo aberto. Vaso sanguíneo aberto significa sangue. Sempre. Sem exceção. A não ser que a vítima já estivesse morta há tempo suficiente para o sangue coagular completamente. Mas nesse caso, as roupas não estariam rasgadas de forma compatível com a agressão recente. Carla dirigia em silêncio, concentrada no trânsito molhado. O limpador de para-brisa ia e voltava, fazendo aquele barulho ritmado e irritante. Eu olhava pela janela as lojas fechadas, os bares ainda abertos com meia dúzia de clientes, os cachorros de rua correndo na calçada. Vida normal. Gente normal. Enquanto a gente ia para mais um corpo no chão. Quando chegamos na rua Dona Amália, eram 23h10. O relógio do painel marcava exatamente esse horário quando Carla estacionou atrás da viatura da PM. Eu lembro porque olhei e pensei, mais um plantão que vai virar madrugada. Mas eu não fazia ideia de que aquele horário ia ficar gravado na minha cabeça para sempre. Como um marco divisório entre o Eduardo, que sabia como o mundo funciona, e o Eduardo, que não sabe mais de nada. Foi esse detalhe, pequeno demais para virar notícia, grande demais para a minha experiência de 3 décadas, que marcou o começo do fim da minha carreira. Eu só não sabia disso ainda. O bairro estava silencioso quando descemos da viatura. Aquele tipo de silêncio pesado de segunda-feira à noite, quando todo mundo já está em casa, porta trancada, televisão ligada, rotina de amanhã cedo passando pela cabeça. Chuva miúda ainda caía, mais névoa do que pingos, batendo suave nos telhados de Eternit das casas geminadas. O cheiro no ar era de terra molhada misturado a gasolina antiga. Aquele odor de carro velho de vizinho que fica parado na garagem a semana inteira e só sai no fim de semana. A viatura da PM já estava posicionada uns 20 metros à frente, giroflex desligado para não acordar todo mundo e virar espetáculo de rua. 2 policiais militares, um cabo e um soldado, tinham improvisado uma fita zebrada amarela, prendendo os 2 lados da rua com fita adesiva grudada em poste de luz e portão de garagem. Era uma cena que eu já tinha visto centenas de vezes. Protocolo básico de isolamento, área preservada para perícia. Uma senhora observava da janela do sobrado da esquina. Eu vi a cortina mexer quando passei o feixe da lanterna na direção dela. Luz interna apagada. Só a silhueta recortada contra o reflexo da televisão lá dentro. Rotina,
Todo plantão tem alguém que vê tudo sem ser visto. Alguém que vai contar para os vizinhos no dia seguinte. Alguém que vai dizer que ouviu um barulho estranho, mas não quis se meter. A vítima estava estendida de costas no meio-fio, entre a calçada e a rua, ao lado de um sedã prata 2012, com a porta do motorista entreaberta. A luz amarela do poste iluminava a cena de cima, criando sombras alongadas. Peguei a maleta, a câmera, e me aproximei devagar enquanto Carla ia buscar o holofote portátil na viatura. Homem de aproximadamente 40 e poucos anos. Depois a gente confirmou que era Marcelo Tavares, 43 anos, representante comercial de uma distribuidora de material elétrico. Ele vestia roupa social, camisa azul clara, gravata meio afrouxada no nó, como quem passou o dia inteiro de reunião em reunião. Calça social escura, sapato de couro preto, já desgastado na sola. O tipo de homem que você vê em qualquer escritório, em qualquer elevador, em qualquer padaria comprando pão na hora do almoço. O tipo de homem que volta à tarde de reunião, para no mercado 24 horas para comprar leite e só quer chegar em casa, tomar banho e dormir. O cabo da PM se aproximou enquanto eu colocava as luvas de látex. Ele era um veterano, dava para ver pela postura, pelo jeito de falar baixo, sem nervosismo. Doutor, a ocorrência chegou para a gente como tentativa de roubo de veículo com vítima fatal. Vizinho do número 441. Ouviu barulho de freada brusca, saiu para ver, achou o corpo já caído. Não viu ninguém fugindo. Carro estava ligado, porta aberta, chave na ignição. Mas não tem sinal de luta, não tem marca de arrasto. E o que está deixando a gente sem entender é que não tem sangue nenhum. Eu agradeci a informação e me abaixei ao lado do corpo. Carla posicionou o holofote portátil em tripé, apontando direto para Marcelo. A luz branca e dura revelou tudo com uma clareza que eu não estava preparado para ver. As roupas dele estavam rasgadas. Não era rasgo de queda, não era rasgo de briga, não era rasgo de faca ou arma branca. Eram aberturas grandes, especialmente na região do tórax e do abdômen, como se algo tivesse tensionado o tecido de dentro para fora até ele ceder e romper. As fibras estavam esgarçadas nas bordas, apontando para fora, não para dentro. Qualquer tecido rasgado por objeto externo mostra fibras empurradas para dentro. Ali era o contrário. Mas o que me fez parar por uns 5 segundos sem respirar direito foi o que estava embaixo dessas rasgaduras. A pele de Marcelo estava intacta, sem corte, sem hematoma, sem arranhão, sem marca de pressão, sem penetrante, sem nada. Era como se alguém tivesse rasgado a roupa dele com uma faca invisível que não tocava carne, só tecido. Peguei a câmera e comecei a registrar. Ângulo frontal, ângulo lateral esquerdo, ângulo lateral direito, detalhe das rasgaduras, detalhe da porta do carro, detalhe do asfalto ao redor. Cada clique reforçava a mesma conclusão. Aquilo não fazia sentido. Nenhum sentido. Carla se ajoelhou do outro lado do corpo. Ela era técnica há 12 anos, tinha visto de tudo também. Mortes estranhas, mortes violentas, mortes que a gente precisava de 3 cafés para conseguir processar. Mas quando ela encostou a mão enluvada na camisa rasgada de Marcelo e examinou a pele por baixo, eu vi a expressão dela mudar. Eduardo, ela disse baixo, quase sussurrando para os PMs não ouvirem. Olha as fibras do tecido. Estão abertas como se tivessem sido tensionadas de dentro para fora. Pressão interna, mas não tem lesão cutânea nenhuma correspondente a isso. Nenhuma mesmo. Ela tinha razão. Eu peguei a lanterna de LED, aproximei bem perto da pele dele, procurando qualquer microlesão, qualquer pontinho de sangue seco, qualquer marca que justificasse aquelas rasgaduras. Nada. A pele estava lisa, saudável, com aquela palidez normal de quem acabou de morrer, mas ainda não começou a roxear nos pontos de declive. Continuei o registro fotográfico enquanto montava na cabeça o relatório preliminar. Metragem da cena.
Marquei com giz a posição exata do corpo, a distância até o carro, a distância até o meio-fio, ângulos possíveis de entrada e saída. Não havia. Marcas de frenagem brusca, alguns riscos leves no asfalto molhado, mas nada significativo, nada que indicasse perseguição ou tentativa de fuga. O sedã não tinha sinais de colisão recente, só uns arranhões antigos na lateral direita e um amassado pequeno no para-choque traseiro, daqueles de estacionamento. O asfalto ao redor estava limpo, sem sangue, como o PM tinha dito, sem arrasto, sem poça, sem respingo, sem sujeira de terra nas solas dos sapatos dele, como se ele tivesse caído ali do nada, sem ter andado por lugar nenhum antes. Pedi ajuda para virar o corpo. Carla e o soldado da PM seguraram pelos ombros enquanto eu segurava pelas pernas. Viramos devagar, mantendo a integridade da cena. Quando o corpo ficou de bruços, a segunda impossibilidade apareceu. A pele das costas também estava intacta, sem marca nenhuma. Mas o forro interno da camisa, aquela parte de tecido fino que fica entre a roupa e a pele, estava completamente rasgado em padrões quase geométricos. Pequenos losangos, pequenos quadrados, pequenas aberturas organizadas como se alguém tivesse cortado com uma régua e um estilete, mas só o forro, sem tocar a camisa por cima e muito menos a pele por baixo. Carla se levantou devagar. Ela tirou as luvas, respirou fundo, olhou para mim e sussurrou: Eduardo, isso não entra em nenhum protocolo que eu conheça. Nenhum mesmo. Eu nunca vi nada assim. Eu também não. E olha que eu tinha visto gente morta em todas as formas possíveis. Facada, tiro, atropelamento, queda, afogamento, envenenamento, enforcamento, espancamento. Tinha visto corpo queimado, corpo esquartejado, corpo decomposto. Mas nunca, em 31 anos, tinha visto roupa rasgada de dentro para fora, sem lesão correspondente na pele. Naquele momento, eu ainda não pensava em nada sobrenatural. A minha mente estava tentando encaixar aquilo em alguma categoria conhecida. Erro de avaliação preliminar. Manipulação de cena por terceiros. Algum tipo novo de agressão que eu ainda não tinha catalogado. Alguma droga que causava rigidez extrema nos músculos e rompia o tecido da roupa sem marcar a pele. Eu estava buscando explicações lógicas porque era isso que eu sabia fazer. Era para isso que eu tinha sido treinado durante 3 décadas. Mas no fundo, bem no fundo, naquela rua silenciosa de Vila Matilde, com a garoa caindo e a luz amarela do poste tremendo um pouco por causa do vento, eu senti pela primeira vez em muito tempo uma coisa que eu achava que tinha perdido: medo. Não do corpo, não da morte, mas de não entender o que estava acontecendo. E eu estava certo em ter medo, porque aquilo era só o começo. O corpo de Marcelo foi encaminhado para o IML da Zona Leste, ainda naquela madrugada, por volta das 2:30 da manhã. Eu e Carla voltamos para a central para fazer o relatório preliminar e organizar o material fotográfico. Café frio na mesa, computador lento abrindo os arquivos, aquele cansaço que pesa nas pálpebras, mas não deixa a cabeça desligar. A gente estava exausto, mas alerta demais para o horário. Tinha alguma coisa naquele caso que não deixava a mente relaxar. Liguei para a doutora Helena Machado, médica legista que estava de plantão no IML. Ela era velha conhecida, trabalhávamos juntos há mais de 15 anos, centenas de laudos assinados em conjunto. Mulher objetiva, prática, que não perdia tempo com especulação. Se Helena dizia que algo estava errado, é porque estava errado mesmo. Expliquei o caso por telefone. Ela ouviu em silêncio, só fazendo algumas perguntas técnicas sobre posição do corpo, estado das vestes, ausência de sangue na cena. Quando terminei, ela ficou uns segundos calada do outro lado da linha. Depois disse que ia priorizar a necropsia e pediu para eu acompanhar pessoalmente, já que o delegado havia solicitado urgência por se tratar, em tese, de latrocínio.
Cheguei no IML às 7 da manhã. Tinha ido para casa, tomado banho, trocado de roupa, mas não tinha conseguido dormir. Fiquei deitado no escuro, olhando para o teto, repassando mentalmente cada detalhe daquela cena. A roupa rasgada, a pele intacta, o padrão geométrico no forro da camisa. Quanto mais eu pensava, menos fazia sentido. O IML da Zona Leste fica numa região movimentada, perto de avenidas grandes, mas o prédio em si é discreto, meio escondido entre outros prédios comerciais. Portão de ferro, parede cinza, câmeras de segurança, aquele cheiro característico de desinfetante hospitalar, misturado com algo que você nunca consegue definir direito. Entrei pela porta dos fundos, mostrei a identificação para o segurança, subi para o segundo andar, onde ficam as salas de necropsia. Helena já estava lá, com o jaleco verde cirúrgico, máscara pendurada no pescoço, luvas ainda dentro do bolso. Ela estava revisando a ficha de entrada do corpo na tela do computador. Quando me viu, acenou com a cabeça e apontou para a sala 3. Ele está lá. Já fiz a vistoria externa preliminar. Eduardo, eu não estou gostando nada disso. Aquilo me pegou de surpresa. Helena não era de demonstrar desconforto. Ela trabalhava com morte todos os dias. Tinha uma capacidade impressionante de separar o trabalho da emoção. Mas naquela manhã, pela primeira vez, eu vi algo parecido com receio nos olhos dela. Entramos na sala de necropsia. Paredes azulejadas brancas, luz de neon fria no teto, mesa de aço inoxidável no centro com o corpo coberto por um lençol, cheiro forte de formol e produtos químicos. Tinha um estagiário de medicina legal acompanhando. Rapaz jovem, uns 20 e poucos anos, primeira semana de estágio. Ele estava encostado na parede do fundo, pálido, tentando não demonstrar nervosismo. Helena puxou o lençol. Marcelo estava ali, nu, com as roupas já catalogadas e guardadas, em sacos plásticos para análise posterior. A pele dele tinha aquele tom meio acinzentado que a morte traz nas primeiras horas. Começamos os procedimentos de praxe, registro fotográfico completo, ficha antropométrica, identificação por digitais, que bateu certinho com os registros do RG, conferência de documentos pessoais que estavam na carteira dele. RG, CPF, carteira de motorista, cartão de crédito, foto dos 2 filhos pequenos naqueles porta-retratos de plástico que a gente põe na carteira. Marcelo Tavares, nascido em 12 de março de 1971, casado, 2 filhos, morador de um condomínio em Tatuapé. Vida comum na superfície, nada que chamasse atenção. Quando Helena iniciou a abertura do tórax com o bisturi em X, cortando da base do pescoço até o externo e descendo até o púbis, o primeiro absurdo se confirmou. As camadas de tecido interno estavam perfeitas demais. Não é que estavam saudáveis, é que estavam perfeitas. Sem variação, sem aderência, sem nenhuma cicatriz antiga de cirurgia, nenhuma microcalcificação, nenhuma fibrose residual de inflamação passada, nenhum sinal de que aquele corpo tinha vivido 43 anos no mundo real. Todo mundo tem alguma coisa, uma apendicite na infância, uma fratura mal curada, uma cirurgia de hérnia, uma marca de vacina que inflamou, alguma coisa. Mas Marcelo não tinha nada. Era como se ele tivesse sido construído ontem a partir de um manual de anatomia ideal. Helena abriu a cavidade torácica com afastadores metálicos, expondo o coração, os pulmões, as estruturas internas. Eu me aproximei, olhando cada detalhe com atenção excessiva. O coração dele estava em estado surpreendentemente preservado para a idade. Não tinha gordura acumulada, não tinha placas de ateroma. As coronárias estavam limpas demais, sem nenhum sinal de obstrução parcial ou total. Parecia o coração de um atleta de 20 anos, não de um representante comercial de 43 que passa o dia inteiro sentado em carro e comendo marmita de escritório. Os pulmões também, sem edema,
sem pontos de fibrose, sem marcas de tabagismo, mesmo que ele não fumasse. Todo mundo respira poluição, especialmente em São Paulo. Todo mundo tem alguma marca nos pulmões, mas os dele estavam limpos, limpos demais. Prosseguimos para o cérebro. Helena fez a incisão no couro cabeludo, rebateu a pele, usou a serra elétrica para abrir a calota craniana com aquele barulho agudo que sempre me incomodou, mesmo depois de tantos anos. Retirou o cérebro com cuidado, pesou, examinou, sem hemorragias, sem coágulos, sem aneurisma, sem tumor, sem nada. A massa encefálica estava intacta, com volume e aspecto normais. Fígado, rins, baço, pâncreas, intestinos. Tudo perfeito. Tudo dentro dos padrões ideais de tamanho, cor, textura. Não havia trombos, não havia rupturas, não havia sinais de intoxicação aguda. Nada de edema, nada de necrose, nada de qualquer coisa que indicasse uma causa de morte. Helena parou no meio do procedimento, tirou as luvas, respirou fundo e olhou para mim. Eduardo, não tem causa de morte aqui, não tem nada. É como se ele simplesmente desligasse, sem luta, sem resistência, sem reação fisiológica. Eu sabia o que ela queria dizer. Todo o corpo luta antes de morrer. Mesmo em morte súbita, há sinais microscópicos de estresse terminal, liberação de catecolaminas, alterações nas células, microhemorragias nos vasos, alguma coisa que mostra que o organismo tentou reagir. Mas ali não tinha nada disso. Era um corpo sem história de morte. Pedi para a técnica de histologia preparar amostras de todos os órgãos principais. Fragmentos pequenos de miocárdio, tecido pulmonar, hepático, renal, cerebral e também pequenos pedaços de pele das regiões próximas às rasgaduras da camisa. Queria olhar aquilo no microscópio, célula por célula, até encontrar alguma explicação. Enquanto esperávamos os resultados preliminares dos exames toxicológicos, voltei para a sala de laudos e abri no computador as fotos que eu tinha tirado na cena. Ampliei as imagens das rasgaduras geométricas. Tracei no software gráfico os padrões de tensão. Comparei com um banco de dados de lesões conhecidas: arma branca, arma de fogo, explosivos, acidentes mecânicos, ataques de animais. Nada batia. Zero correspondências. As rasgaduras não seguiam padrão de corte, seguiam padrão de expansão. Como se algo dentro da roupa tivesse crescido, inchado, pressionado o tecido até ele ceder. Mas a pele estava intacta. A pele não tinha expandido. Então, o que tinha expandido? No fim da tarde, os primeiros resultados toxicológicos chegaram. Ausência de álcool, ausência de drogas ilícitas, ausência de medicamentos em doses tóxicas, ausência de monóxido de carbono, ausência de venenos conhecidos. A triagem deu negativa para tudo. No dia seguinte, as lâminas de histologia ficaram prontas. Sentei no microscópio e comecei a examinar, tecido por tecido. O incômodo que eu já sentia virou certeza de que havia algo profundamente errado naquele corpo. Os tecidos estavam normais demais, sem inflamação, sem necrose, sem microhemorragias, sem sinais de hipóxia, sem degeneração celular, sem nada que indicasse que aquelas células tinham passado por estresse ou sofrimento terminal. Era como se alguém tivesse desligado um interruptor e pronto, acabou. Sem transição, sem agonia, sem morte. Comecei por conta própria a vasculhar a vida pregressa de Marcelo nos sistemas. Prontuários médicos de hospitais particulares, consultas antigas em postos de saúde, exames de rotina, qualquer coisa que pudesse me dar algum histórico clínico dele. Consegui acesso através de uma conhecida que trabalha na Secretaria de Saúde. Quanto mais eu buscava, mais perfeito tudo parecia. Marcelo tinha feito check-ups anuais nos últimos 8 anos. Todos os exames sempre dentro da faixa de normalidade. Hemograma perfeito. Colesterol ideal.
Glicemia impecável, função renal e hepática sem alterações, pressão arterial na medida certa, eletrocardiograma sem arritmias. Mas não havia nada antes disso, nenhuma internação, nenhum atendimento de emergência, nenhum registro de vacina na infância, nenhuma fratura, nenhuma consulta pediátrica. Era como se Marcelo tivesse surgido, pronto e formado, com 35 anos de idade, e a partir daí tivesse mantido um histórico clínico impecável. Conferi os documentos dele de novo. RG emitido em 2005, CPF ativo desde a mesma época. Carteira de trabalho com o primeiro emprego registrado em 2006. Casamento em 2008. Nascimento dos filhos em 2010 e 2012. Tudo documentado, tudo legal, tudo dentro dos conformes burocráticos. Mas quando tentei buscar registros escolares, fotos antigas, alguma coisa que comprovasse que ele tinha sido criança, adolescente, jovem adulto, não achei nada. A vida dele parecia começar de verdade menos de 10 anos antes. Antes disso, Marcelo Tavares era uma sombra administrativa, uma certidão de nascimento digitalizada, um nome sem corpo, um corpo sem passado, sentado sozinho na sala de laudos, com a luz do computador iluminando meu rosto no escuro. Eu tive um pensamento que nunca, em 31 anos de carreira, tinha tido antes. Um pensamento ridículo, um pensamento impossível. E se esse homem nunca tivesse existido como um ser humano comum, e se ele tivesse sido construído? Balancei a cabeça tentando afastar a ideia. Aquilo era absurdo, eu estava cansado, estressado, precisando de férias, mas a ideia não saiu. Ficou ali, pequena e insistente, como uma farpa debaixo da pele. E quanto mais eu olhava para os laudos, para as fotos, para aquele corpo sem história, mais aquela ideia fazia sentido. Eu sabia que estava indo além do que o meu cargo formal permitia. Perito criminal não investiga vida pregressa de vítima, não vasculha registros escolares, não procura inconsistências em documentos. A gente faz laudo técnico da cena, coleta evidências, fotografa, mede, cataloga e entrega tudo para o delegado. Ponto. Mas depois de 3 décadas de plantão, você aprende que se você não cavar, ninguém cava. E aquele caso estava me cutucando de um jeito que eu não conseguia ignorar. Decidi seguir a rota institucional. Convoquei uma reunião informal com o Dr. Renato Campos, delegado responsável pelo caso, com o Dr. Silveira, diretor do IML, e com um representante da Secretaria de Segurança Pública que estava escalado para revisar casos pendentes de latrocínio na Zona Leste. Marquei para uma terça-feira de manhã, sala de reuniões pequena no 2º andar da delegacia, aquele tipo de lugar com mesa de fórmica arranhada, cadeiras desconfortáveis e uma janela que não abre direito. Levei tudo que tinha. Cópia dos laudos preliminares. Pendrive com as fotos ampliadas das rasgaduras geométricas na camisa. Comparativos que eu mesmo tinha feito, cruzando com banco de dados de padrões conhecidos de lesão. Gráficos mostrando a ausência de correspondência entre dano no tecido e integridade da pele. Relatório toxicológico zerado. Histologia mostrando tecidos perfeitos demais. E por último, as inconsistências que eu tinha encontrado nos registros prévios. De Marcelo. Ausência de histórico médico antes de 2005, ausência de registros escolares, ausência de fotos antigas. A resposta inicial foi exatamente o que eu esperava. Olhares cansados, o delegado folheando os documentos sem muita atenção, o diretor do IML checando o relógio de pulso, o representante da secretaria mexendo no celular enquanto eu falava. Alguém comentou sobre mais um caso estranho em semana de pouco efetivo. Outro disse que, às vezes, a documentação demora para ser digitalizada. É normal ter lacunas em registros antigos. Promessas vagas de vamos aprofundar quando tiver mais tempo. Mas quando mencionei explicitamente a ausência,
completa de causa de morte definida e o fato de que a biografia de Marcelo parecia ter começado do nada menos de 10 anos antes, o clima mudou. Não foi nada dramático. Não teve gente batendo na mesa nem levantando a voz. Foi sutil. O diretor do IML fechou a pasta devagar, muito devagar, e cruzou as mãos sobre a mesa. O representante da secretaria parou de mexer no celular e me olhou com atenção pela primeira vez. O delegado ensinou o corpo para frente e perguntou, num tom suave demais, quase paternal: "Eduardo, você está bem? Não está sobrecarregado? Quantos plantões seguidos você fez esse mês?" Eu respondi que estava bem, que era só um caso que não fechava, que eu só queria entender. Ele sorriu daquele jeito que chefe sorri quando acha que você está perdendo o controle, mas quer ser educado. "Olha, Eduardo, você é um dos nossos melhores. Todos aqui reconhecem isso, mas todo mundo tem limite. 31 anos de carreira é muito tempo vendo coisa pesada. Já pensou em tirar umas férias? Passar um tempo com a família?" Saí daquela reunião com a sensação de que tinha cometido um erro. Não um erro técnico, um erro político. Tinha mostrado cartas demais, tinha deixado claro que estava incomodado demais. E no serviço público, quem se incomoda demais vira problema. Dias depois, voltei ao sistema digital da Polícia Científica para revisar os arquivos do caso. Precisava checar uma medida específica que tinha ficado meio vaga no laudo preliminar. Coloquei meu login, minha senha, entrei na pasta de casos ativos da Zona Leste, procurei o número de ocorrência de Marcelo Tavares. Mensagem de erro. Arquivo realocado por inconsistência de servidor. Favor contatar a administração do sistema. Tentei de novo. Mesmo erro. Fui até a sala de TI, conversei com a Patrícia, técnica de informática que cuidava dos backups. Ela deu aquele sorriso sem graça e disse que tinham recebido uma ordem de otimização de espaço no servidor. Alguns casos antigos tinham sido migrados para outro banco de dados, sem acesso de rotina, só mediante solicitação formal justificada. Perguntei desde quando o caso de 3 semanas atrás era considerado antigo. Ela desviou o olhar, mexeu no mouse sem clicar em nada e murmurou que também tinha achado estranho, mas ordem era ordem. Disse que eu podia abrir protocolo para solicitar acesso novamente, mas que provavelmente ia demorar uns 15 dias úteis para aprovação. Nunca, em 31 anos, tinha ouvido falar em otimização de espaço que apagasse caso recente. Servidor de polícia tem capacidade para décadas de arquivos. A gente guarda laudo de atropelamento de 1987, mas um homicídio de agosto de 2014 tinha sido realocado. Voltei para casa naquela tarde com um peso no peito que não era cansaço, era vigilância. A sensação de que alguém estava olhando, ajustando, apagando. Liguei o computador pessoal e fui nos meus próprios backups. Eu sempre fiz cópia de alguns casos mais estranhos, por hábito. Pastas organizadas por ano, por tipo de ocorrência, por delegacia. Abri a pasta 2014, Zona Leste, homicídios. Procurei o caso de Marcelo. A pasta estava lá, mas quando tentei abrir os arquivos, metade deles dava erro. Arquivo corrompido, impossível visualizar. As fotos mais nítidas das rasgaduras geométricas na camisa simplesmente não abriam. As imagens ampliadas do padrão do forro interno estavam em branco. Os PDFs, com os comparativos que eu tinha feito, abriam, mas metade do texto estava ilegível, como se alguém tivesse passado um ímã em cima. Sentei na cadeira, olhando para a tela, tentando processar aquilo. Corrupção de arquivo acontece, claro. HD. Externo falha, pendrive dá problema, arquivo não salva direito. Mas todos os arquivos do mesmo caso, justamente os mais importantes, na mesma semana em que o servidor da polícia realoca tudo, foi naquela noite, pesquisando em fóruns obscuros de internet, que eu nem sabia que existiam, que comecei a encontrar coisas.
Relatos mal escritos, com erros de português, publicados em sites que pareciam ter sido feitos em 2005 e nunca mais atualizados. Histórias de policiais, médicos legistas, peritos de outros estados e até de outros países que tinham lidado com casos parecidos. Corpos sem causa de morte definida. Roupas danificadas de maneira incompatível com a integridade da pele. Biografias limpas demais. Prontuários médicos impecáveis. Vidas que pareciam começar do nada. E sempre, sempre, sempre um profissional experiente que insistiu em investigar demais e, pouco tempo depois, foi transferido, aposentado ou silenciado. Tinha um caso em Curitiba de 2008. Perito com 22 anos de carreira. Encontrou um corpo em situação semelhante, sem causa de morte, roupas rasgadas, mas pele intacta. Insistiu em reabrir o caso depois de arquivado. 3 meses depois, foi diagnosticado com esgotamento profissional severo e afastado. Não voltou mais. Tinha outro em Recife, 2011. Médica, legista experiente, referência na área. Corpo de mulher jovem, morte inexplicável, histórico clínico perfeito demais. Ela começou a fazer perguntas, a cruzar dados, a procurar casos semelhantes. Foi encontrada morta em casa 6 meses depois. Laudo oficial: suicídio por overdose de medicamentos. Família contestou, disse que ela nunca tinha tido depressão, mas o caso foi arquivado. Tinha registros vagos na Cidade do México, em Lisboa, em Toronto. Sempre o mesmo padrão. Corpo sem explicação. Investigador insistente. Silenciamento rápido. Comecei a entender que o problema não era só o meu caso, não era só Marcelo Tavares, era uma coisa maior, mais organizada, mais espalhada. Algo que alguém, em algum lugar, estava muito, muito interessado em manter invisível. Algo que tinha estrutura, recursos e alcance suficiente para mexer em sistemas policiais, apagar arquivos, reclassificar laudos e convencer chefes de que o problema era o investigador, não o caso. Naquela madrugada, sentado sozinho no escritório de casa, com a luz do computador piscando avisos de bateria fraca, eu tomei uma decisão. Não ia mais brigar. Não ia mais insistir, não ia mais cutucar, porque quem briga com o invisível sempre perde. E eu não queria ser mais um nome numa lista de gente que perguntou demais. 2 meses depois do caso de Marcelo, eu já estava em processo oficial de transferência para uma unidade menor no interior. Tinha escolhido Botucatu porque era uma cidade universitária, tinha hospital bom, infraestrutura razoável, e ficava longe o suficiente da capital para eu não precisar voltar toda semana. Oficialmente, a justificativa era redução de carga de plantão por questões de saúde preventiva. Extraoficialmente, eu tinha desistido de brigar com um sistema que parecia dobrar a realidade para caber nos relatórios. Mas mesmo assim, eu pensava em Marcelo todos os dias. Acordava de madrugada com a imagem daquelas rasgaduras geométricas. Fechava o olho e via a pele intacta por baixo do tecido rompido. Tomava café e ficava repassando mentalmente os detalhes do laudo, procurando algo que eu tivesse perdido, alguma pista que explicasse tudo de forma lógica. Era como roer um osso invisível, machucar a gengiva sem tirar nada de útil. Numa quarta-feira de outubro, fim de expediente, eu tinha terminado mais cedo na central. Estava fazendo uns plantões mais leves, casos administrativos, laudos de arquivo, nada de rua. Parte do processo de desaceleração antes da transferência. Decidi passar num supermercado de bairro em Tatuapé para comprar pão, leite, aqueles remédios para a pressão que a idade cobra e você tem que tomar todo dia se não quer ter problema. O supermercado era daqueles médios, de rede, mas com cara de bairro. Corredores limpos demais, iluminação branca e forte que cansa a vista. Música ambiente tocando aqueles sucessos antigos que todo mundo conhece, mas ninguém lembra quem canta.
cheiro de pão saindo do forno misturado com produto de limpeza. Gente distraída empurrando carrinho, olhando promoção, conferindo lista no celular. Rotina, vida normal. Aquele tipo de normalidade tão comum que vira invisível. Peguei uma cestinha de mão, passei pelo corredor, de padaria, peguei pão francês e pão de forma, fui até os laticínios, peguei leite integral e um queijo branco. Passei pela farmácia interna, comprei o losartana que o cardiologista tinha receitado. Estava indo para o caixa quando senti. Não foi algo que eu vi primeiro, foi algo que eu senti. Uma presença deslocada. Não era medo, não era nervosismo, era a certeza física, quase tátil, de que algo naquela paisagem comum não pertencia ali. Como quando você entra numa sala e sabe que alguém acabou de sair, mesmo sem ver ninguém. Aquela sensação de ar deslocado, de temperatura diferente, de algo que acabou de acontecer, mas você não viu. Virei a cabeça devagar para a direita. Fila 3, uns 10 metros de distância. Ele estava lá. Marcelo, mesma altura, uns 1,75, mesma estrutura de ombros largos, mesmo jeito de inclinar ligeiramente o pescoço para o lado direito, como eu tinha visto nas fotos de documento. Ele segurava uma cestinha de mão com meia dúzia de itens. Um pacote de macarrão, molho de tomate, uma garrafa de água, sabonete. Coisas comuns. Compras de quem mora sozinho ou de quem está fazendo compra rápida no meio da semana. Mas havia diferenças. O cabelo estava um pouco mais curto, cortado há poucos dias, com aquela marca de máquina bem feita atrás da nuca. Tinha uma barba rala, de 2 ou 3 dias sem fazer, que não constava nas fotos do laudo. As roupas eram casuais. Camiseta cinza sem estampa, lisa, daquelas de algodão simples, calça jeans escura, um pouco desbotada no joelho, tênis branco comum sem marca aparente. Ele estava vivo, ou algo muito, muito próximo disso. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça conseguir processar. Larguei a cesta no chão, bem no meio do corredor, sem me importar com o barulho que fez. Caminhei até ele. Não corri, não gritei, mas fui direto. Uns 8, 7, 6 passos. Parei a 1 metro de distância dele, bloqueando a fila, com outra cliente reclamando baixinho atrás de mim. Ele se virou antes de eu dizer qualquer coisa, como se já soubesse que eu estava ali, como se estivesse esperando. O olhar era tranquilo demais, fundo demais. Sem surpresa, sem culpa, sem aquela confusão normal de quem encontra alguém que acha que te conhece de algum lugar, mas não lembra de onde. Ele me encarou com uma calma quase clínica, como médico olhando para paciente. "Boa tarde, doutor Eduardo." Ele disse, usando meu nome completo com sotaque paulistano perfeito, entonação natural. Como se me conhecesse há anos. Como se a gente tivesse trabalhado junto, tomado café junto, dividido plantão junto. Eu fiquei mudo. Minha boca abriu, mas não saiu som. Meu cérebro estava tentando encaixar aquilo em alguma explicação possível. Irmão gêmeo, sósia, fraude de identidade. Alguma coisa. Qualquer coisa. Ele continuou falando em voz baixa, só alta o suficiente para eu ouvir, mas não o suficiente para chamar a atenção das outras pessoas na fila. "Você andou fazendo perguntas demais sobre mim. Mais do que era esperado. A gente achava que você ia desistir depois da reunião com a chefia, mas você continuou procurando. Nos arquivos pessoais, nos backups, nos fóruns. Cada palavra parecia entrar direto no osso do crânio, sem passar pelo ouvido. Ele sorriu de leve, sem mostrar os dentes. Um sorriso educado, quase cordial. O tipo de sorriso que você dá para colega de trabalho quando encontra no elevador. Aquele corpo era só uma forma temporária. Faz parte de um processo maior, de uma pesquisa, se você preferir um termo que te deixe mais confortável. Nós precisamos circular entre vocês, aprender como vocês reagem, como vocês processam, como vocês lidam com o inesperado. Eu consegui forçar as palavras para fora. Você estava morto,
Eu vi, eu medi, eu fotografei. Ele inclinou a cabeça para o lado, como quem pondera. Estava mesmo? Ou você viu o que estava preparado para ver? Um corpo caído, roupas rasgadas, ausência de pulso, temperatura baixa, tudo que você esperaria encontrar numa cena de homicídio. Mas a cena não fechava. Fechava? E foi exatamente isso que a gente queria testar. Como alguém experiente como você reagiria quando os dados não se encaixam. Ele deu um passo para o lado, deixando a cliente atrás dele passar. Ela passou resmungando sobre gente que fica parada no meio do caminho. Marcelo esperou ela se afastar e continuou, agora num tom ainda mais baixo. Vocês são muito bons em observar o que é feio, o que é quebrado, o que sangra, o que apodrece, mas quando encontram algo que não se encaixa, vocês tentam forçar nos moldes que conhecem. É instinto, é sobrevivência. A mente humana não aguenta ambiguidade por muito tempo. Ele tocou meu ombro, de leve. A mão estava quente, firme, mas pesada demais para o toque que fez. Um peso desproporcional, como se aquela mão tivesse densidade de chumbo, massa concentrada demais para o tamanho que tinha. Não era doloroso, mas era errado, fisicamente errado. Memórias são mais flexíveis do que você imagina, Dr. Eduardo. Laudos também, evidências fotográficas, arquivos digitais. Tudo isso pode ser ajustado. Dá trabalho, consome recursos, mas é possível. Na maior parte das vezes ninguém nota. As pessoas esquecem, ou aceitam a versão oficial, ou param de se importar. Mas você notou e continuou notando. E isso nos atrapalha. Tentei falar de novo, mas a garganta estava fechada. Ele tirou a mão do meu ombro, pegou a cestinha de compras e disse agora num tom quase paternal: meu conselho? Aceita a transferência para Botucatu. Vai para um lugar mais calmo. Lida com quedas de idosos, brigas de bar, acidentes de cozinha. Deixa esses casos fora do seu horizonte. Não vale a pena brigar com algo que pode mudar até o seu próprio passado. Não houve ameaça explícita, não houve arma, não houve violência, não houve grito, só aquele olhar de quem está dizendo uma verdade inevitável, uma lei da física que você não pode negociar. Como dizer que água molha ou fogo queima. Quando virei o rosto por um segundo, ouvindo o barulho de um carrinho de compras batendo em outra prateleira no corredor ao lado, ele já não estava mais na fila, nem no corredor, nem no caixa. Procurei com os olhos, virei para todos os lados, caminhei rápido até a saída. Nada. Ninguém com camiseta cinza, ninguém com a postura dele, ninguém com aquele peso no olhar. Voltei para dentro, perguntei para o segurança na entrada se ele tinha visto um homem de camiseta cinza saindo. O segurança disse que não, que estava olhando para o celular. Perguntei para a moça do caixa da fila 3 se ela lembrava de um cliente que estava ali há uns minutos. Ela disse que tinha atendido tanta gente que não lembrava de ninguém específico. Fui até a minha cesta abandonada no chão. Estava lá, com o pão, o leite, o remédio. Peguei tudo, fui até o caixa, paguei em silêncio, saí do supermercado, entrei no carro e fiquei sentado no estacionamento por meia hora, mãos no volante, encarando nada. Na semana seguinte, assinei a papelada da transferência para Botucatu, unidade pericial com foco em acidentes rurais, ocorrências de baixa complexidade, laudos administrativos. Pouco tempo depois, encaminhei o pedido de aposentadoria, oficialmente por esgotamento. A verdade é que naquele supermercado, naquela quarta-feira comum de outubro, eu entendi uma coisa que nenhum manual de perícia ensina. Não há protocolo para combater quem controla o próprio conceito de evidência. Acordo cedo todos os dias. 6 da manhã, mesmo sem despertador, mesmo nos fins de semana. O corpo criou esse hábito depois de 3 décadas acordando para plantão e não consegue mais desaprender. Levanto, faço café passado no coador de pano, daqueles antigos que a minha mãe usava e que eu insisto em usar também porque o gosto é outro.
Sento na varanda da frente com a caneca quente nas mãos, olhando a rua acordar devagar. Moro numa casa simples em Botucatu, interior de São Paulo. Rua tranquila, sem saída, só moradores antigos que se conhecem pelo nome. Casas térreas, jardins pequenos, portões baixos, o tipo de lugar onde vizinho corta grama no sábado de manhã e o barulho não incomoda porque todo mundo faz a mesma coisa. O tipo de lugar onde você esquece a chave na porta e ninguém rouba. Caminho até a padaria da esquina todo dia, por volta das 7. Compro pão francês ainda quente, converso com o seu Mário que está atrás do balcão há 25 anos, cumprimento a dona Célia que passa com o cachorro dela. Sempre as mesmas caras, sempre as mesmas conversas curtas sobre tempo, saúde, futebol, rotina. Previsibilidade. Aquela paz pequena que gente da cidade grande romantiza, mas que, quando você vive, percebe que tem seu próprio tipo de vazio. Meus dias são preenchidos com leituras. Compro livros usados na feira do centro, biografias, romances policiais velhos, qualquer coisa que me mantenha ocupado sem me lembrar demais do que eu fazia antes. Faço pequenas consultas voluntárias para advogados locais, quando me pedem opinião sobre laudo antigo, acidente de trânsito, perícia mal feita. Cobro pouco, às vezes nada, só para manter a cabeça funcionando. Vou toda quinta-feira na terapia com a doutora Mariana, psicóloga que atende num consultório pequeno perto da Praça Central. Ela é paciente, não força, deixa eu falar no meu tempo. À primeira vista, é uma vida calma. Uma vida que qualquer perito aposentado de 58 anos teria orgulho de ter conquistado. Mas quem me vê assim, comprando pão, tomando café na varanda, conversando sobre o tempo, não... Sabe que por dentro eu nunca saí daquela rua Dona Amália. Nunca saí daquele supermercado em Tatuapé. Nunca parei de ver aquele olhar de Marcelo me dizendo que memórias podem ser ajustadas. Desde o caso dele, eu nunca mais consegui olhar um corpo da mesma forma. Vivo ou morto, tanto faz. No ônibus, na fila do banco, no consultório médico, na padaria, na feira, eu fico reparando em detalhes demais. Simetria perfeita demais. Ausência de cicatrizes em gente que deveria ter pelo menos uma marca de infância. Um jeito de se mover que parece ensaiado, como o ator que decorou o papel, mas não sente o personagem. Histórias de vida que começam muito tarde, sem raiz, sem passado feio. Uma vez, no posto de saúde daqui, esperando consulta de rotina, ouvi uma senhora de uns 70 anos contando para outra sobre uma neta que tinha nascido de novo, depois de um acidente grave. Ela dizia que a menina tinha ficado em coma por 2 semanas e quando acordou estava diferente. Não lembrava de nada da infância, não reconhecia os primos, falava de forma estranha, mais correta, mais artificial. Os médicos disseram que era sequela neurológica, que ia melhorar com o tempo. Mas a avó jurava que aquela não era mais a mesma pessoa. Antes, eu teria ouvido aquilo como história de avó em negação, sofrimento que distorce a percepção. Mas agora eu fico pensando, e se não fosse negação? E se fosse observação honesta de algo que ninguém quer enxergar? Durmo com as portas trancadas, as duas, a da frente e a dos fundos, janelas fechadas, mesmo com calor, não por medo de ladrão. Botucatu é cidade segura, índice de criminalidade baixo, polícia que conhece todo mundo. Eu tranco por um receio silencioso e racional de gente que não se encaixa no mundo. De gente que parece gente, mas pesa diferente. De gente que olha de um jeito que atravessa. Às vezes, no mercado daqui, que é pequeno, 2 caixas só, vejo de relance um perfil de rosto, um andar, uma postura que me lembra Marcelo. O estômago aperta. A respiração falha. Eu viro para olhar direito e é sempre alguém comum. Sempre. Um aposentado comprando verdura. Uma professora com sacola de feira. Um office boy pegando refrigerante. Pessoas normais. Mas a sensação demora a passar.
Nunca cheguei perto o suficiente para ter certeza de nada. Talvez eu não queira. Talvez seja melhor viver na dúvida do que confirmar que a realidade é mais maleável do que parece. Se você chegou até aqui, eu preciso falar diretamente com você. Não com todo mundo, só com quem provavelmente já passou dos 40, quem já enterrou alguém, quem já ficou noites em claro em hospital acompanhando o parente, quem já dirigiu sozinho por estradas vazias demais e sentiu que alguma coisa estava observando. Você já viveu alguma situação em que a lógica falhou, mas todo mundo em volta fingiu que estava tudo normal? Já teve a sensação de que a história oficial da morte de um parente não bate com o que você viu no velório? Já ouviu de médico, enfermeiro ou policial aquela frase: é melhor não entrar em detalhes? Alguma vez você olhou para uma pessoa, num corredor de hospital, numa sala de espera de UTI, ou até num mercado comum, e pensou sem explicação: isso aqui não pertence a este lugar? Já teve um exame médico perfeito demais depois de um acidente que deveria ter te deixado com sequela? Já sentiu que seu próprio passado foi suavizado, editado, limpo demais quando você tenta puxar certas memórias? Você se lembra da sua infância inteira, dos primeiros anos de escola, dos nomes de todos os professores, das cicatrizes que deveria ter? Ou tem buracos, lacunas que você preenche com lógica, mas não com lembrança real? Se alguma dessas perguntas cutucou algo em você, escreve, mesmo que seja anônimo. Mesmo que você não tenha certeza, talvez a sua história seja parecida com a minha. Talvez você também tenha cruzado com alguém como Marcelo e tenha escolhido, conscientemente ou não, esquecer. Ou pior, talvez tenham escolhido por você. Se quiser ouvir mais relatos de gente adulta que viu o impossível e foi convidada a fingir que nada aconteceu, se inscreve. Isso aqui não é entretenimento adolescente, não é história de terror para passar o tempo. É um lugar para quem já viu coisa demais, quem já sabe que o mundo não funciona só do jeito que ensinam na escola e nunca teve com quem falar sobre isso sem ser chamado de louco. Dizem nos registros oficiais da Polícia Civil de São Paulo que eu me aposentei por estresse ocupacional em dezembro de 2014. Dizem que foi decisão minha, amparada por laudo psiquiátrico que recomendava afastamento. Dizem que recebi todas as honras devidas a um servidor de o carreira exemplar. Dizem muita coisa, mas esta gravação, este relato que você acabou de ouvir, foi encontrada meses depois do meu desaparecimento. Eu deixei Botucatu numa terça-feira de junho de 2015 para fazer exames de rotina em São Paulo. Estava hospedado num hotel perto da Avenida Paulista. Na quarta de manhã, a camareira encontrou o quarto vazio, cama feita, mala ainda fechada, meu celular em cima da mesa com a bateria descarregada. Não voltei para Botucatu. Não voltei para lugar nenhum. A polícia investigou por 3 meses. Não encontrou corpo. Não encontrou indícios de sequestro. Não encontrou movimentação bancária. Câmeras de segurança do hotel mostram eu saindo para caminhar na noite de terça, por volta das 10 da noite, e nunca mais voltando. Simplesmente desapareci. Este pendrive foi encontrado no fundo de uma gaveta do meu escritório em Botucatu, 6 meses depois, quando a imobiliária foi limpar a casa para novo inquilino. Estava dentro de um envelope pardo sem identificação, junto com um bilhete manuscrito que dizia apenas: se algo acontecer comigo, publique isso. A parte mais estranha, a parte que ninguém consegue explicar, é que quando a Polícia Civil tentou acessar meus registros funcionais para ajudar na investigação do desaparecimento, não encontraram nada. Nenhum Eduardo Henrique Salles lotado em perícia criminal da Zona Leste em 2014. Nenhum perito com esse nome nos quadros da Secretaria de Segurança Pública. Nenhuma matrícula funcional, nenhum contra-cheque arquivado, nenhuma foto de crachá. Colegas que trabalharam comigo foram entrevistados. A maioria não lembrava de mim.
Alguns tinham lembranças vagas, contraditórias. Acho que tinha um Eduardo, mas não sei se era esse sobrenome. Lembro de um perito mais velho, mas ele era de outra delegacia. Nunca ouvi falar desse nome. A doutora Helena Machado, médica legista que conduziu a necropsia de Marcelo comigo, foi procurada para depor. Ela disse que nunca tinha trabalhado com nenhum Eduardo Salles. Disse que em agosto de 2014 estava de férias, viajando para Portugal, nem estava em São Paulo. Apresentou passagens aéreas, fotos, recibos de hotel, tudo conferia. Oficialmente, segundo os sistemas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, eu nunca existi. E se eu nunca existi, quem gravou este relato?